chegamos em setembro e hoje iremos refletir, conversar, pensar um pouquinho sobre todos os nossos cultos do dia 1º de setembro de 2024 aqui na Igreja Batista Itacuruçá. E essa é a nossa resenha teológica. Aqui à minha direita sempre o pastor Alcenir Mota, pastor de missões da nossa igreja, já correndo bastante com o nosso Ita Sertão, que já está chegando. E nós vamos ter um baião de dois, é isso, para esses dias? Quando nós vamos ter esse domingo agora? Domingo agora, baião de dois. Baião de dois. Ajudar aí na nossa viagem missionária. Que maravilha! Todos podem participar? Todos podem participar. Com comida muito boa. Comida muito boa, olha. Eu sei que a cozinheira é especial demais, está preparando aquele baião de dois. E aqui, à minha esquerda, sempre presente, a maioria das vezes online, mas abrilhantando a nossa mesa nesses dias presencialmente aqui, pastor Vieira. E que alegria sempre ter o irmão conosco. E começamos sempre cedo Momentos com Cristo. E o pastor Israel está falando sobre as mulheres anônimas da Bíblia. Nós fomos abençoados com a história da viúva pobre. Né, pastor Vieira, o que aprendemos com essa mulher? Muitas coisas. Me chamou a atenção, principalmente, é que precisamos aprender a vida como Deus vê, né? E eu fiquei pensando também que, inclusive lembrando na semana passada que aí cada um falou, né, como entregou a vida para Jesus cedo na vida, graças a Deus, né? E eu tinha a mentalidade de, isso aí, religião é quando fica velho, é coisa para velho. Perdi muito na minha vida, muito poderia ter entregue. Então eu gostaria de lembrar isso aí, que muitas pessoas perdem muito tempo na vida porque não vê, assim como eu não via a vida como Deus via. E isso trouxe muitos prejuízos para a minha vida. Então a oferta da viúva, que tinha pouco, mas aos olhos de Deus é muito. Então nós precisamos especialmente incentivar as crianças a quanto antes. Teoricamente é pouco, mas como é alegre quando a gente percebe, o culto é alegre quando a gente percebe as crianças participando ativamente, né? Então a gente precisa aprender a ver a vida como Deus vê. Então eu ensino isso aí. Procure, pai, mãe, incitar o seu filho a ver a vida como Deus vê, e que você também esteja, cada um de nós esteja vendo a vida como Deus vê, para dar o melhor para ele, né? Isso. Pastor Alcenir. E mais algumas coisas, aprendemos muitas coisas com a viúva pobre. Interessante que não sabemos o nome, mas há mais de 2000 anos nós conhecemos a sua história e ali o gesto do coração dela, né? É verdade, né, Samir? E é muito interessante essa série, né, que o Israel tem desenvolvido nesse Momentos com Cristo, nosso culto às 7 horas da manhã. Ele acaba dando destaque a essas mulheres anônimas da Bíblia e que tem, né, uma relevância tremenda na história do cristianismo. Então, essa história dessa mulher, ela acaba sendo um exemplo de como nós devemos, né, ofertar, né? Qual a motivação? Eu fico pensando sempre, qual foi a motivação daquela mulher em entregar ali tudo o que tinha? Porque, em termos monetários, provavelmente não foi a oferta maior, né? Ou seja, provavelmente ali tinha gente com maior posse, com maior, né, capacidade econômica, mas Jesus trouxe, né, aqui à tona essa questão de ele olhou o coração daquela mulher. Não foi ali as moedas que foram lançadas ali no gasofilácio, mas a motivação com que aquela mulher chegou diante do altar do Senhor. E é isso que eu acho que é a maior lição da história dessa mulher. A gente tem, e é sempre convidado nos nossos cultos, né, nos momentos de fidelidade, a ofertar, né, o que me faz estar ali, né, participando daquele momento? E infelizmente a gente vive dentro de um contexto religioso em que muitos são levados
a participar desse instante em busca de algo, né? Eu vou levar ali as minhas moedas, vou levar ali a minha oferta para receber a Deus, eu vou comprar a bênção de Deus aqui com a minha oferta. E com certeza esse não foi a lição que aquela mulher nos deixou. Deus olhou para o coração dela e viu que ela tinha ali esse sentimento de gratidão, né, enorme diante do que tudo que Deus já tinha feito na sua vida. Então ela não mediu esforços, né, de participar desse reino, participar da expansão do reino de Deus e da proclamação, né, do Evangelho, que sempre, né, é efetivado e é substanciado através da nossa fidelidade. Então, sempre que a gente vai trazer a nossa oferta diante do altar do Senhor, eu acho que esse sentimento de gratidão e de dependência de Deus, ele é um exemplo deixado por essa mulher nessa história da viúva pobre, né? Isso, e a nossa oferta deve ser tudo, né? Ela deu tudo o que ela tinha. E será que nós damos todo o nosso coração para Deus, toda a nossa saúde, todo o nosso ser? Será que nós somos inteiros para o Senhor? Também nos faz refletir isso. E como essa história, ela nos faz lições até hoje. A gente começou ali pelos discípulos, né? Jesus falando para os discípulos, ensinando os discípulos, e essa mulher, que não conhecemos o nome, nos ensina até hoje. E pastor Vieira gosta sempre de ressaltar os quadros que nós temos no programa Momentos com Cristo. Você ainda não viu Momentos com Cristo? É um programa muito especial, começou na rádio física, né? Na Rádio Bandeirantes e agora na web, e nós temos vários quadros. E teve um que chamou a atenção do pastor Vieira e pastor Marcos Lima, né? Falando sobre finanças, o que ele nos ensinou, o que podemos colocar em prática aqui durante as semanas. Educação financeira foi o tema dele. Então eu gosto de lembrar que educar é preparar para o futuro. E precisamos nos preparar para o futuro financeiramente. E às vezes a gente desperdiça, a gente gasta muito dinheiro em coisas que não são de fato necessárias. Então ele colocou a importância de a gente poupar, né, para situações difíceis. Inclusive foram feitas menções, ele citou o caso de José no Egito, né, que Deus mostrou para ele que haveria tempos de abundância e tempos de escassez. Então ele soube poupar e orientar também o povo, né, para que poupasse no momento de abundância, para que houvesse nos 7 anos de escassez. Então, educar é preparar para o futuro, financeiramente também, né? A importância de termos os olhos também no futuro, né? Perfeito, isso. Colocar nas mãos de Deus no nosso futuro e fazer a nossa parte, né? Que é poupar financeiramente, precisamos poupar. No culto de 9 e 11 horas, nós tivemos aqui a presença do pastor, teólogo, missiólogo Timothy Kerker, e foi um tempo muito precioso. Ele esteve conosco na conversa de crescimento no sábado e ficou para o domingo de manhã e falou sobre a reconciliação de todas as coisas em Jesus Cristo, a reconciliação de todas as coisas em Jesus Cristo, porque o Senhor nos salva totalmente, completamente, quer reconciliar todas as coisas nele. E ele falou, pastor Alcenir, bastante sobre a pessoa de Jesus, né? De manhã, nos 2 cultos, ele nos trouxe uma mensagem sobre a pessoa de Jesus Cristo, a centralidade de Jesus Cristo, e como isso é fundamental para nossas vidas, né? Como igreja, podemos falar como igreja, como humanidade, a pessoa de Jesus Cristo. Com certeza, né, Samir? É muito interessante porque ele traça um paralelo que foi feito por Paulo, né, entre o primeiro Adão Isso. e a figura de Jesus, mostrando que se em Adão o homem se perdeu, em Jesus Cristo há essa reconciliação. A gente tem aí muitos folhetos evangelísticos em que traz, né, a figura de Jesus como aquela ponte, né, unindo ali os 2 abismos. E eu gosto de pensar exatamente nisso, né? Através de Jesus Cristo,
há a reconciliação de toda a natureza. E essa consciência da nossa situação sem ser reconciliado, eu acho que é muito importante, sabe, Samir Vieira? Que às vezes a gente acaba vivendo, né, e vai levando essa vida sem dar a devida atenção a essa condição humana sem a reconciliação. O pecado, ele fez uma separação, né, entre a criatura de Deus e o seu Criador, né? Então, o homem naturalmente ele está separado de Deus. E essa separação, ela ultrapassa essa existência. Então, ao fecharmos os olhos aqui, nós continuamos separados de Deus eternamente. É o que nós chamamos, e a Bíblia chama também, de inferno. Então, as pessoas que morrem sem serem reconciliadas com Deus através de Jesus Cristo, elas estão destinadas ao inferno. É algo assim que hoje é difícil, às vezes, até a gente falar, mas é o que a Bíblia fala. Sim. Então, a gente vive dentro de um contexto em que essa é a realidade de muitas pessoas. Por isso, a conscientização dessa realidade humana nos traz um senso de missão nessa vida, que é justamente o que o apóstolo Paulo vai falar dessa pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Esse Evangelho que traz justamente como símbolo maior a figura de Jesus Cristo, que vai trazer essa reconciliação, porque não há outro caminho, meu irmão e minha irmã, que possa nos reconciliar novamente com o nosso Criador, a não ser através de Jesus Cristo. Então, e essa reconciliação passa por diversos aspectos, né? Tem essa da salvação, tem essa da criação, que ele mencionou muito aqui também, quer dizer, essa restauração da criação, e da nossa convivência e da nossa responsabilidade com relação à natureza. Todos esses aspectos, eles retornam àquele princípio lá do Éden, quando o homem tinha lá aquela convivência, né, salutar com a natureza, e que foi rompida com o pecado. Então, acho que a principal, né, lição que eu extraí desse domingo de manhã, tanto no culto das 9 quanto do culto das 11, é esse senso de responsabilidade que nós temos diante dessa realidade, dessa separação da criação do seu Criador, e que só há reconciliação através dessa figura que você mencionou aí, que é a figura de Jesus Cristo. Ele é a figura principal, mas algo muito especial que acontece é que ele nos chama para fazer parte do seu reino. Ele nos chama para ser seus cooperadores. Ele poderia fazer tudo sozinho? Claro, ele pode fazer tudo sozinho. Mas ele nos dá, pastor Vieira, o privilégio de, junto com eles, pela autoridade dele, pelo poder dele, fazermos parte disso, dessa reconciliação. E pastor Vieira, eu creio que quando a gente levanta essa bola, né, a gente compreende que a igreja então faz parte do ministério do Senhor Jesus Cristo, em reconciliar nele todas as coisas. Tem uma pergunta, talvez uma pergunta para muitas pessoas: como? Como fazer isso? Então joga essa bola para você, querido pastor Vieira. É através do arrependimento, ou seja, mudança de mente, mudança de mentalidade, né? Metanoia. Noia é o termo que as pessoas usam muito para mente, né? Então é mudança de mente. Então nós precisamos ver as coisas do ponto de vista de Deus, que o pastor Alciner colocou muito bem, a questão do salário do pecado é a morte. E pode alguém pensar, é coisa de religião. Não é coisa de religião, não. A Bíblia diz, inclusive, quem gosta de analisar, por exemplo, o maior estudioso do comportamento humano, Sigmund Freud, ele diz que existe no ser humano 2 instintos: Thanatos, morte, que é morte, e o instinto de preservação da vida. Então, o instinto de destruição, Thanatos, então é a corrupção. O que é corrupção? Eu gosto de explicar, inclusive, de tal forma que as crianças também entendam. Tem uma goiaba. Você olha para a goiaba, você começa até a salivar.
Lembra Pavlov, né? Aí você começa a salivar. Mas aí você come. Existe alguma coisa pior do que encontrar uma lagarta na goiaba? Existe. Encontrar meia lagarta na goiaba. É terrível, exatamente isso. Então, o pecado é como aquela lagarta lá que vai destruindo tudo. A corrupção é isso. A gente vai se corrompendo e corrompendo também a natureza, né? Então, quando a gente muda a mentalidade, a gente se arrepende, Jesus vem no nosso coração, Ele passa a habitar em nós. Nós temos a vida casada com Ele, de intimidade com Ele. Isso muda radicalmente. E eu gosto de lembrar como Jesus cuidava da natureza, por exemplo, quando Ele multiplicou os pães. Ele multiplicou os pães e Ele poderia fazer muito mais. Aí o que Ele disse? Recolhei o que sobrou para que nada se perca. Então, muitas vezes, o desperdício de alimento que a gente faz, a gente não percebe que a gente está contribuindo para a destruição da natureza, né? Muitos e muitos fatores que não é o momento de a gente falar agora, né? Mas então, é importante isso. A reconciliação que Deus nos reconcilia através de Jesus e o privilégio de ser chamado filho de Deus e de servi-lo. É um privilégio. É um privilégio. Interessante que o pastor André continuou, né, nesse pensamento sobre a nova humanidade em Jesus Cristo no culto das 17 horas. Você pode ver o nosso culto do conhecimento às 17 horas. E pastor Alcenir, a gente falando sobre essa nova humanidade, é o que faz toda a diferença, eu acredito, no mundo, né? Quando somos de fato uma nova humanidade, quando nós salgamos a terra. A gente tem visto que os números mostram que a população evangélica cresce a cada dia. Números mostram isso, mas será que a gente pode ver ou perceber então essa transformação, essa nova humanidade, esse sal para salgar e fazer a diferença? Porque quando a gente ouve testemunhos, muitos testemunhos, quando a gente ouve, por exemplo, na Itamazônia, que nós vamos todos os anos, né? Fora aquele tempo de pandemia, todos os anos nós somos Itamazônia. E quando a gente retorna na Amazônia, a gente vê então lugares que foram transformados pela pregação aqui de irmãos nossos, de outros irmãos passaram ali, de missionários nossos que estão lá, de jovens que estão lá, radicais. E o que acontece é que a gente vê aquele meio mudando. Daí você volta lá, você vê que aquela família está diferente que conheceu o Senhor Jesus Cristo. Aquele lugar está diferente que conheceu o Senhor Jesus Cristo. Essa transformação vai acontecendo. Pastor Alcenir, o Evangelho, ele tem como ser estático, o Evangelho da graça de Deus, ou essa nova humanidade, ela é dela gerar essa transformação, essa mudança? Samir, a gente, esse ano, né, a gente lançou agora no dia 1º de setembro a campanha de missões nacionais, que tem como tema um tema que já foi, né, tema de campanhas anteriores, que fala que Jesus transforma. Então, a nossa missão é exatamente essa, né? É de levar este evangelho, que é o poder de Deus, né, para a salvação de todas as pessoas, através da figura de Jesus, porque ele efetivamente, ele traz transformação. São muitos os exemplos, a gente tem, e a gente vai ver isso aí ao longo dessa campanha, né, inúmeras pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas que viviam dormindo nos papelões, totalmente escravizados às drogas, que aos nossos olhos assim, é impossível, né? É impossível essa transformação, é impossível essa mudança. A família já desistiu, o Estado já desistiu, a própria pessoa já desistiu dela mesma. Mas aí a gente tem o exemplo da Silvia, né? A bruxa da Cracolândia, que recebe um abraço e que vê uma camisa amarela escrito Jesus transforma e tem a sua vida transformada, e hoje é uma missionária dos batistas brasileiros.
mostrando, sabe, que não tem como, né? Não tem como, porque há uma transformação, é como o pastor Vieira mencionou, né? Essa metanoia, essa transformação de mente e as circunstâncias mais difíceis possíveis, elas se tornam possíveis através de Jesus Cristo. Então, eu estou vibrando, né, com esse tema, né, Jesus transforma, que eu acho que a gente vai dar visibilidade a essa realidade de que há sim possibilidade de mudarmos uma sociedade que aos nossos olhos parece perdida e cada vez mais distante de Deus, mas sim há salvação através de Jesus Cristo. Então, sendo bem objetivo, né, com relação à sua pergunta, não tem como, né, saber? A gente que recebe essa bênção, e o time, na sua mensagem lá das 9, ele mencionou isso, falou sobre a questão da bênção. Não, o que é bênção? Muitas pessoas, a bênção é ter um carro novo, é ter uma casa, coisa e tal. Não, a bênção é a liberdade, a libertação do pecado. Essa é a maior bênção do ser humano. E ela é possível através de Jesus Cristo. E quando nós recebemos isso, não tem como a gente ficar calado. Não tem como você não testemunhar isso. Então, a vida do crente, ela precisa ser esse sal e essa luz dentro da sociedade, porque, meu irmão e minha irmã, mesmo quando aos nossos olhos parece impossível, através de Jesus há salvação. Através de Jesus há reconciliação. Através de Jesus há salvação. E o tema da campanha de missões nacionais vai nos estimular a, mais do que nunca, mais do que simplesmente pronunciar Jesus transforma, mas poder levar essa transformação a todas as pessoas. E essa transformação, ela vem com uma vida transbordante, que foi o tema do nosso culto das 19 horas. E antes de tocar nesse tema na pregação do pastor Israel, eu preciso ressaltar aqui que tivemos um lindo casamento, né? Um lindo casamento. Me perdoe, mas eu preciso falar que eu fiquei assim, estava falando em termos de transformação, né? Cessal. Eu fiquei emocionado de ver os olhos do pastor Alcenir quando ele falava da transformação dessas vidas. Foi algo que me comoveu muito. Então, o que é essa transformação que ele faz? Ele nos torna sensíveis para as necessidades das pessoas também. Então, quero parabenizar. Mas esse coração missionário aqui, pastor Vieira, é o que faz todo ano ele voltar para a Amazônia. É o que faz ele está vibrando agora com a nossa ida para Malhada de Pedra, ali no sertão. E com certeza várias viagens missionárias já passando na cabeça dele, a gente não sabe. Mas ele respira missões o tempo todo. É isso que mostra esse coração aqui. Mostra que não é um profissional de religião, que ele não faz por causa de um cargo que foi, mas é sensibilidade. Então o que eu vejo, me perdoe até, que eu achei muito, muito importante, que sensibilidade, ou seja, Deus nos dá um coração de carne agora, um coração sensível, né? Não aquele coração insensível para as necessidades dos outros, né? Isso aí. Me perdoe, agora coração sensível. A gente retoma a pergunta, por favor, me perdoe, mas eu tinha que... Maravilha, isso aí. Esse é o momento, essa é a nossa resenha, né? Agora da gente conversar aqui, coisas estão na mente, coisas que estão no coração, né, pastor Vieira? E nós tivemos no nosso culto das 19 um casamento, né? Um casamento muito especial. É interessante, foi inspirado no seu casamento. O casal, né? Eles se casaram e são novos na nossa igreja, vão se batizar, então queriam antes se casar. Então eles se inspiraram no seu casamento. Foi um domingo à noite no culto. Eu achava muito bonito, foi lindo, como o casamento do irmão da irmã Gláucia. E foi um tempo muito especial. O pastor Israel falou sobre uma vida transbordante e ele sinalizou, sublinhou a questão da gratidão. A gratidão. Como viver sem ser grato? Se a gente parar para pensar, nesse momento, qual nós temos para agradecer a Deus, né? Qual é a diferença que faz, pastor Alcenir, uma vida que é grata e uma vida que não é grata? Uma pessoa que é grata e uma pessoa que murmura. Qual a diferença? Com certeza tem diferença aí, não tem? Eu gosto muito dessa palavra dependência, né? Sabe? Dependência. Hoje, inclusive, a gente tem estudado toda terça-feira
né, livros sobre espiritualidade. Nossos encontros têm como nome Caminho da Espiritualidade. A gente já leu O Peregrino, o Evangelho Maltrapilho, e a gente está lendo agora O Caminho do Coração, do Ricardo Barbosa. E no capítulo que nós lemos hoje de manhã, o autor menciona justamente isso, né? Ele traz à tona essa questão da nossa essa consciência da nossa dependência de Deus. Então, quando a gente vive essa consciência, não tem como você não ser grato, cara. Então, as pessoas até já me... você vê sempre quando ora, né, tá lá falando, agradece pelo deitar. Porque essa é a expressão do salmista lá no Salmo 3. Mas eu me deito, eu durmo, eu acordo, e parece uma coisa normal, mas não. Isso é bênção de Deus. O salmista deixa isso bem claro, né? Eu me deito, eu durmo, me torno a acordar, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me sustenta. Então, não tem como você já não acordar agradecendo a Deus. Você agradece, né? A gente agradece a Deus por estar aqui. Essas coisas, às vezes, acabam sendo ofuscadas pela nossa dinâmica, pela rotina e coisa e tal, mas é muito interessante. Eu gosto muito do salmista quando ele faz essa expressão, porque eu acho que é ali o exemplo maior dessa consciência, sabe? Eu me deito, eu durmo, eu torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. E tudo mais é isso. Então, não tem como nós não estarmos sempre transbordantes de gratidão diante do Senhor, seja qual for a situação, até mesmo nos momentos difíceis. Eu sei que é complicado. Mas Alceni, você vai agradecer a Deus por uma enfermidade. Passa muito, sabe? Passa muito por essa questão da dependência e da consciência, né? Da consciência do nosso relacionamento com Deus, né? Do que Deus tem para nós. Então, mesmo diante de situações adversas, quando nós temos esse coração grato diante do Senhor, nós vamos sim agradecer. Eu vou agradecer porque Deus tem me sustentado, mesmo diante dos desertos que a vida nos apresenta, mesmo diante das dificuldades, das aflições. Hoje a gente sabe que existem muitas pessoas aqui na nossa igreja passando por vales, passando por desertos. E aí, como pedir para uma pessoa dessa agradecer a Deus? Mas essa consciência, né, da dependência de Deus em todos os momentos da nossa vida nos leva a ter essa vida transbordante, a ter essa vida de gratidão diante do Senhor. E só para terminar aqui essa minha fala, eu acho que Paulo consegue sintetizar isso naquele momento lá do espinho na carne. Né? Que a gente não sabe, a não ser o Vieira é o único teólogo que sabe qual foi o espinho na carne, mas ele não abre esse segredo para ninguém. E aí a gente se coloca, o espinho da carne do Paulo é o meu problema financeiro, é o meu problema com o meu filho, e aí a gente vê, a minha graça te basta. Porque na sua fraqueza, né, você vai ver o manifestar da minha força. Então, não tem como não ser grato ao Senhor quando a gente está vivendo e a gente vive efetivamente essa dependência do Deus eterno. A graça do Senhor nos basta. É interessante que a gratidão é uma marca dessa vida transformada, né? A gratidão é uma marca muito forte dessa vida transformada. Quando a gente vê alguém que foi transformado pelo Senhor, logo podemos contemplar essa gratidão. E essa gratidão, pastor Vieira, ela vem demonstrada através de a vida de uma pessoa que elogia as outras pessoas, que reconhece, né? Que serve, né? Quais mais marcas, sinais podem trazer uma vida grata, pastor Vieira? Alegria faz bem à saúde, embeleza o rosto, alegria traz simpatia. Esse sorriso, sempre, pastor Vieira, sempre com um sorriso aí, né? Um sorriso é importante, pastor Vieira? Então, faz muito bem para a saúde física, mental e espiritual também. Que a gente pode acolher a outra pessoa com um sorriso, faz um bem muito grande para a pessoa e para a nossa saúde também. Então, é muito importante a gente reconhecer aquilo que alguém faz para a gente dá uma palavra, alegra a pessoa também, e a gente acaba se alegrando, tendo muitos benefícios. Isso, a nossa palavra para você é que você venha ter uma vida grata, uma vida que venha ser dirigida pelo Senhor.
uma vida conduzida pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que a gratidão venha ser uma marca forte, poderosa na sua vida. Nos despedimos aqui, até a próxima, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até!